Vamos detalhar agora os exercícios de 6 a 10, tá? Então, cálculo do IMC. IMC é um cálculo que a gente faz para saber o índice de massa corpórea, e é o que significa IMC, de uma pessoa. Então, você consegue saber o seu IMC com um cálculo, você vai considerar o peso e a altura. Já vou mostrar o cálculo, como faz, tá? E baseado nisso, o pessoal aí da saúde, tudo, eles têm uma tabelinha de classificação desse índice para saber se a pessoa está bem, se ela está muito magra, se ela está com sobrepeso, se ela está com obesidade. Então a gente vai entender esse cálculo aqui agora, tá? Então, ó, IMC significa o índice de massa corpórea. O cálculo ele é dado por peso dividido pela altura ao quadrado. Então você vai calcular primeiro essa altura ao quadrado e aí você vai fazer depois o peso dividido pelo esse resultado, tá? Isso vai retornar para você um valor do IMC. Só uma dica, esse altura ao quadrado você pode fazer altura vezes altura, que é o mesmo que altura ao quadrado, tá? Para chegar nesse valor. Baseado nesse resultado, você tem uma tabelinha de classificação, que ela vai ó, de o resultado sendo de menor que 16 até maior ou igual a 40. E aí, de acordo com cada um desses limites, né, que eu tenho, ó, 16 até 17, 17, 8,5, assim vai, ele tem um resultado aqui, ó. Se a pessoa tem uma magreza grave, moderada, leve. E o ideal é que nós estejamos aqui nesse saudável. Então, caso você não esteja, fica um alerta aí também, né? Até pra gente estar se cuidando. Claro, não precisa levar tudo ao pé da letra. Tem vários outros fatores que influenciam na saúde da pessoa, não apenas o IMC, tá? Mas aqui é mais só para ter uma base. E aí você vai pegar o resultado de acordo com a tabelinha e aí você apresenta esse resultado, o valor do IMC e qual que é a classificação de acordo com essa tabela. Então, esse é o exercício 6 de IMC. Vamos lá, exercício 7, calculadora. Então, esse é bem legal de fazer. Você vai montar uma calculadora onde você vai ter as 4 operações básicas: soma, subtração, divisão, multiplicação. E você vai pedir para o usuário informar o que ele quer calcular. Você vai solicitar o tipo de operação, os dois valores para o cálculo e você mostra o resultado desse cálculo. Então, tem um exemplo aqui, ó. Então você pode lá em forma operação e a pessoa digita o símbolo mesmo, mais, menos, vezes dividir. Então aqui eu guardei a operação, o valor 1, o valor 2. Meu resultado vai ser, se a pessoa informou, por exemplo, mais, então eu vou fazer 5 mais 2, 5 mais 2 não, perdão, 5 mais 7. Isso costuma dar 12, e aí eu vou apresentar a mensagem. A minha operação, que no caso é soma, e os meus valores, né, 5 e 7, é 12. Se fosse uma subtração, você ia mostrar a subtração ou a diferença de. E aí você ia mostrar os valores, 5 e 7. E aí você ia fazer lá, né? Por exemplo, 7 menos 5. Ou então, se quiser fazer 5 menos 7 também, você apresenta o resultado, tá? Então você tem que preparar para a aplicação suportar qualquer um daqueles 4 tipos de cálculo. Eu já comentei as operações básicas. Então, programa 8, calcular o fatorial. Não sei se vocês já viram um fatorial. Eu vou mostrar ele na prática aqui primeiro. E aí depois a gente vai para a explicação dele, tá? O fatorial funciona assim, ó. Ele é representado por esse símbolo aqui, ó. N fatorial, é assim que eu leio, tá? Tem uma exclamação. Então, o fatorial, ele faz um cálculo onde, por exemplo, se eu escolher o valor 3, ele vai calcular para mim o fatorial a partir do número 1 e ele vai multiplicando pelo número subsequente. Ou seja, ele vai fazer 1 vezes 2 vezes 3. Que é o que eu pedi. Então, o resultado vai dar 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Então, o fatorial de 3, ele vai dar 6. Se eu tivesse informado 5, ele ia fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E ele daria esse resultado, tá? Então, se eu digitar 3 e informar aqui o fatorial, olha lá, vai dar, o fatorial de 3 vai dar 6, tá? 3, 2 e 1. Se eu digitar aqui, ó, 5, o fatorial de 5 vai dar 120. E aí tem só mais uma curiosidade, ó. Se eu digitar 0, o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 1 é 1 também, porque ele não multiplica só ele. E se eu informar um número negativo, por exemplo, menos 5, dessa vez fatorial, essa entrada é inválida. Eu tenho que considerar isso também, tá? Então vamos lá para detalhar mais um pouquinho.
Então, esse fatorial, ele, ó, não existe fatorial de número negativo, igual a gente viu. Fatorial de 0 vai ser 1. O fatorial de 1 também vai ser 1. E o fatorial será calculado a partir de um número informado pelo usuário. Então, o que ele digitar, sendo um número válido, né? Então, a gente valida e faz o cálculo. A partir desse número, será calculada uma multiplicação que vai de 1 até o número informado. Então, o exemplo é, informei 5. Então, o símbolo do fatorial é exclamação. Não? Então, vai ficar assim, ó. 5, exclamação, que é o fatorial. Então, o cálculo vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso vai dar 120, igual a gente vê na calculadora. E aí você vai mostrar o resultado nesse formato. Ó. O número, o símbolo do fatorial, igual, e o resultado calculado, tá? Então, este é o cálculo que você vai implementar. Vamos lá, exercício 9. Verifica se o aluno foi aprovado ou reprovado, e a gente já vai ver o 10 na sequência, que é se ele foi aprovado ou reprovado ou se ficou em recuperação. Os dois são bem parecidos. Então, vamos lá. O 9, você vai fazer assim, ó. Você vai considerar a média para aprovação, que ela vai ser 6. Então, o aluno informa duas notas. Você vai fazer a média, do mesmo jeito que se fez para o exercício 4 aqui. Só que esse resultado, você vai usar ele para comparar e dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado. E aí você compara o valor dessa média, que você vai obter a partir do cálculo da média, você vai comparar com o valor para aprovação, que é 6. A nota é maior ou igual a 6, você diz que ele foi aprovado. Se for menor que isso, ele é reprovado. Beleza? Então, esse é o exercício 9. E o 10 vai ser bem semelhante. O que vai mudar é que a gente também vai ter uma opção de recuperação. Então, eu vou dizer assim, ó. Se essa média for maior que 6, o aluno será aprovado. Se a média for menor ou igual a 4, ele já vai ser reprovado direto. Agora, se ele tiver uma nota entre 4, na verdade, se ela for menor, né? Menor a 4, ele vai ser reprovado. Agora, se essa nota for entre 4 e 5,99, então ele fica de recuperação, tá? Então tem uma condição a mais aí, mas é bem parecido com o nono exercício. Então, na próxima aula, a gente detalha os demais exercícios que ficaram faltando aqui, tá? Os outros programas restantes.